Olá, gente, boa noite! O episódio de hoje do Artigo em Foco é sobre análise de dados, um capítulo especial sobre intervalo de confiança, uma medida amplamente utilizada na nossa área que a gente às vezes fica sem saber o que é. Então você vai aprender hoje definitivamente como interpretar o intervalo de confiança, suas aplicabilidades, o que é interessante. Bem, algumas pessoas já me conhecem, mas eu sempre me apresento, me chamo Ana Godoy e eu ajudo pessoas da área da saúde a destravarem seu artigo científico. Quem está aí assistindo na reprise, também seja muito bem-vindo. Boa noite a todos, que hoje a live está sendo à noite. Bem, o primeiro ponto que a gente precisa ter clareza na nossa informação científica é o que é o intervalo de confiança. Isso que muitas vezes parece um bicho de 7 cabeças e uma informação que a gente carrega de forma muitas vezes complicada, ou a gente tem alguma dificuldade de interpretar de uma maneira mais clara. O intervalo de confiança nada mais é do que uma medida que nos ajuda a entender a precisão do nosso estudo. Ai, Ana, o que é essa precisão? O que significa essa precisão na prática? O primeiro ponto para a gente fazer uma analogia, comparando isso e compreendendo essa ideia lembra do alvo? Quando a gente sempre tem um alvo e aí a gente vai tentar brincar de tiro ao alvo. Então, quando você vai brincar, você não pega aquela eu não lembro agora o nome, gente, mas aquele instrumento, que eu esqueci o nome, se alguém lembrar, me conta aí. E você atira tentando acertar o alvo. Então, gente, quando você atira aquilo, a gente gera uma precisão. Se você acertou ao meio, você é mais preciso ali teoricamente. Se você acertou ao redor, você acertou muito próximo. E se você acertou fora do alvo, você é ruim de mira e não conseguiu identificar. Então, a precisão é essa capacidade que nós temos de atingir o ponto certo daquilo que a gente quer. E na estatística, quando nós estamos trabalhando com o intervalo de confiança ou com a medida, a gente precisa ter intervalos mais precisos. E isso quer traduzir o que na nossa prática? Um intervalo que seja algo que de fato possa nos ajudar a interpretar a nossa medida. Então, o primeiro ponto que você precisa entender na hora da interpretação do intervalo de confiança é que tipo de medida eu estou tratando. Será que é uma medida descritiva? Será que é uma medida analítica? O que eu vou trabalhar? Então, você vai primeiro conhecer sobre medidas epidemiológicas, que a gente já conversou aqui nesse especial de lives e tem aí muita informação disponível para você, que é a medida que a gente vai trazer essa interpretação. A descritiva tem um caráter como um percentual e a medida analítica é aquela que a gente vai gerar uma associação que a gente chama de medida de associação. A gente quer avaliar a relação entre dois eventos. Essas medidas a gente determina como uma estimativa pontual, porque eu tenho um valor e eu preciso saber como que os meus resultados oscilam em relação àquele valor, ou seja, o que acontece dentro desse processo do meu intervalo de confiança. É conseguir avaliar uma variabilidade. Então, eu quero ver a variação e o quanto que aquela medida tem uma precisão. Se o meu intervalo tem uma variação pequena, Ana, o que é uma variação pequena? Eu tenho 20% de incidência. E aí eu tenho uma variação que saiu do 18% aos 22%, eu tenho uma variação pequena. E essa variação pequena me garante um efeito que se chama precisão. Porque quanto menor o intervalo, mais precisa será a minha medida em relação ao intervalo. E já vocês vão entender um pouco melhor sobre isso. Agora, se eu tenho aqui minha medida de 20% e o meu intervalo, o valor mínimo, começa com 5% e o valor máximo vai para 90%, eu tenho uma variabilidade maior do meu intervalo de confiança. Ou seja, esse intervalo, ele tem esse ponto aos extremos, e a gente chama de uma polarização, inclusive.
ou seja, muito largo. E aí eu torno a minha estimativa menos precisa. Por quê? Porque eu torno a minha estimativa menos precisa quando eu estou avaliando aquilo. Porque eu começo a imaginar que o meu intervalo de confiança está me dizendo que, diante daquele intervalo, qualquer medida que existir dentro daquele intervalo pode ser considerada a medida que eu estou avaliando. De forma prática, se eu tenho aqui um intervalo com um mínimo de 5% e o máximo de 90%, significa dizer que a minha medida ela poderia ser 5% em vez de ser 20% e que ela poderia ser 90% em vez de ser 20%. Então, quanto mais largo o meu intervalo, menor será a precisão que a minha medida quer expressar. Agora, veja naquele outro exemplo, que eu tenho aqui o valor de 19%, de 18% e o valor de 22%. Então, eu estou dizendo que a minha medida mínima pode ser 18%, ou a minha medida máxima pode ser 22%. Então, com esse valor mínimo e com esse valor máximo, eu consigo perceber que minha medida é mais precisa, ela está mais próxima dos extremos. Então, isso é bom, porque significa na prática que eu consigo compreender aquela variabilidade. Mas isso é a forma de interpretação quando você tem um dado descritivo. Uma medida em que você está trabalhando do ponto de vista da frequência, do percentual, ou seja, a incidência, a prevalência, ou ainda um outro indicador, como por exemplo um coeficiente de mortalidade, que é uma medida descritiva. Se você tem essa caracterização, você consegue entender isso de forma prática, você vai avançar para outra interpretação que existe dentro do intervalo de confiança. Então, pensando nessa lógica, o que é? É que o meu intervalo de confiança ele vai ser um retrato dessa variabilidade, especialmente quando eu estiver tratando de medidas descritivas, que é o percentual. Agora, gente, quando nós estamos tratando de medidas analíticas, ou seja, as medidas de associação, nós vamos trabalhar com outra interpretação do meu intervalo de confiança. A interpretação já vem para trazer uma caracterização em relação à precisão estatística, mas atrelado à significância. Então quer dizer que na prática eu vou poder dizer se o resultado foi estatisticamente significante ou não e se aquele fator, se aquele evento tem uma diferença entre os grupos, tem uma diferença verdadeira que eu posso afirmar. Então começa a nascer a interpretação do intervalo de confiança voltado para a significância estatística dos seus dados. Aí vocês podem estar perguntando assim, Ana, mas o que isso quer dizer na prática? Vamos ter que resgatar um pouquinho a questão da medida de associação. A medida de associação é nada mais do que a incidência no grupo exposto e a incidência no grupo não exposto, quando nós estamos tratando, por exemplo, de risco relativo. Então, a incidência no exposto e a incidência no não exposto. A incidência no exposto é o quê? O número de casos novos por toda a população que está exposta. Tem até um post aí que eu fiz esses dias falando sobre isso. Bem, a incidência dos não expostos é o quê? É o total de pessoas, casos novos, que teve a doença, dividido ali pelo número de pessoas que não estavam expostas a um determinado fator que você esteja investigando. Se você vai dividir a incidência dos expostos pela incidência dos não expostos, você vai gerar a razão de incidências, que é conhecido como risco relativo. Então, gente, se eu tiver ali 40% da incidência dos expostos dividido por 40% da incidência dos não expostos, o que vai acontecer? Eu vou ter nessa divisão o número 1. O número 1, quando nós estamos fazendo uma razão, ele representa a nulidade, ou seja, não existe diferença. 50 dividido por 50, 1. 20 dividido por 20, 1. Então, não existe diferença entre os grupos que eu estou avaliando, que eu estou considerando.
Então, se não existe essa diferença, o meu intervalo de confiança não pode incluir esse valor 1 em nenhum momento. E eu já vou dar um exemplo prático disso. Por que o meu intervalo de confiança em nenhum momento pode inserir o valor 1? Porque pode ser que em algum momento aquele valor 1 represente a minha medida de associação. Então, anota aí essa dica primeiro, que a gente já vai avançar para outra questão. Então, se esse valor 1 pode representar a minha medida de associação, significa que pode não existir diferença entre os grupos. Se não existe diferença entre os grupos, eu não tenho um efeito que a gente chama de significância estatística. Esse é o primeiro ponto que a gente precisa clarificar. Bem, então, vamos para a parte prática. Eu tenho uma medida de associação de 2,5. Só que o meu intervalo de confiança, ele varia do valor 0,8 ao valor 3,5. Se ele tem essa variação, significa que eu não tenho significância estatística. Por quê? Porque entre 0,8 e entre 3,5 existe o número 1. Se existe esse número 1, a gente já sabe que ele representa a nulidade. Ali para essa medida de associação, eu não vou ter significância estatística no meu resultado. Agora, como é que seria ter significância estatística para o meu resultado? Se eu tivesse meu intervalo de confiança de 1,5 a 3,5 e a minha medida de associação fosse 2,5. Então, 1,5 está acima do 1. Se está acima do 1, significa que não pode incluir o 1. Então, no meu intervalo não tem 1, então não há possibilidade de, em algum momento, a minha medida de associação poder ser o valor 1. Então, primeiro, isso precisa ficar claro quando a gente interpreta intervalo de confiança de medida de associação, que é isso que quer dizer se tem significância estatística ou não. Agora, o segundo ponto que a gente precisa entender é qual é o papel do intervalo de confiança. Sabe qual é o jeito errado que eu vejo repetidas vezes pessoas falarem? E é errado, então já fica ligado que isso aí não pode acontecer. É você simplesmente virar e dizer assim, que o intervalo de confiança quer dizer que se você realizar aquele estudo 95 vezes, você vai ter a resposta da sua medida de associação 95 vezes, dentro do universo de 100 possibilidades, tá? Ou seja, se você realiza o estudo 100 vezes, em 95 vezes, você teria aquela medida de associação. Isso está errado. Não é essa interpretação que o intervalo de confiança traduz. O intervalo de confiança quer dizer, e a gente ouve repetidas vezes essa interpretação errada. A interpretação correta é a seguinte, é que dentro do intervalo que eu tenho, daquele intervalo que é de 1,5 a 3,5, eu tenho 95% de probabilidade de ter o verdadeiro parâmetro da população. Aí eu já introduzi mais um elemento. O que é o verdadeiro parâmetro da população? Que termo é esse? Significa que eu tenho a possibilidade, dentro daquele intervalo de 95%, de ter a verdadeira medida de associação da minha população. Ou seja, se eu faço uma amostra que é um recorte da minha população e eu tenho um pedacinho, eu quero que ela represente a minha população. Se a minha amostra não está ali representando a minha população, eu não vou ter um resultado que eu possa tratar, cuidar, voltado para a população. Então, isso é importante que a gente entenda. E o intervalo de confiança vem para dizer isso, que dentro daquele intervalo tem 95% de probabilidade de existir o verdadeiro parâmetro, ou seja, a verdadeira medida de associação. Se existe a verdadeira medida de associação, ela pode ser 1,5 ou ela pode ser 3,5, não necessariamente 2,5. Então, eu tenho ali uma margem de tolerância
aceitável para entender como que é a minha medida de associação. Agora, se a gente pensar dentro dessa lógica, voltando para a ideia de que o meu intervalo é o mínimo 0,8 e o máximo 3,5, eu posso pensar que ali dentro daquele intervalo, a verdadeira medida de associação da minha população pode ser 0,8. Então, passou ali pelo espaço do 1, ou também pode ser 1. Se for 1, não tem diferença entre os grupos. Então, é nesse momento que a gente aprende, a gente entende sobre significância estatística. A significância estatística do intervalo de confiança é isso, é você conseguir identificar se o verdadeiro parâmetro da população, que é a verdadeira medida de associação, pode estar dentro daquele intervalo. Se você tem um intervalo estreito, significa que a sua medida da amostra é mais próxima da realidade da população, porque você tem um intervalinho estreito, um intervalo que vai do número 2,2 ao 2,7 é muito próximo, então você pode afirmar com melhor precisão os seus resultados. Agora, se é um intervalo que variou de 1,5 a 10,5, aí você perde a qualidade da precisão. Então, o intervalo de confiança tem essa finalidade, garantir essa precisão, trazer essa informação de uma maneira mais clara. E por isso que o intervalo de confiança é um caminho importante. Então, muitas vezes as pessoas não sabem a importância do intervalo de confiança e ignoram totalmente a possibilidade de usá-los, sendo que os intervalos são medidas extremamente importantes porque te dá essa visão mais específica. É diferente do valor de P. Por quê? O valor de P, o que ele faz dentro desse efeito? Ele simplesmente diz se existe uma diferença estatisticamente significante ou não entre os grupos. Ele só está aferindo ali a sua medida estatística. Ele só está aferindo a diferença entre os grupos do ponto de vista estatístico. Já no intervalo de confiança, você consegue fazer uma inferência mais cuidadosa, porque calculou uma medida de risco para dizer de fato a medida de associação, para dizer de fato se há essa diferença estatisticamente significante. E por que as pessoas ignoram isso? Porque entendem que interpretar o intervalo de confiança é muito mais complexo do que o valor de P. É confortável eu dizer, claro, a você que o valor de P menor que 0,05 tem significância estatística. Então, a ideia que você precisa entender é essa. O que distingue as duas circunstâncias? É a expressão da informação. Então, eu sempre digo isso para os meus alunos do meu curso do DPA. Vocês precisam usar a estimativa que é mais coerente com o tipo de estudo que você está fazendo. E qual é? Se você está calculando tanto um estudo de frequência ou um estudo que gera uma medida de associação, você precisa utilizar o intervalo de confiança. Mesmo que seu estudo seja descritivo, é importante que você use o intervalo de confiança. Agora, algumas vezes os pesquisadores optam por não usar intervalo de confiança, por quê? Porque dá um pouco mais de trabalho para calcular e aí não quer colocar no artigo o intervalo de confiança. A rigor, você não tem a obrigação de colocar intervalo de confiança e o valor de P. Se eu pudesse lhe dizer o que você deveria fazer, é colocar sempre o valor de P. Eu me lembro que quando eu fui publicar o meu artigo do TCC, que é do trabalho de conclusão de curso, para algumas pessoas monografia, mas na época já era trabalho de conclusão de curso, foi feito esse tipo de questionamento. Por que eu não utilizei o intervalo de confiança e utilizei apenas o valor de P? Tive que me desdobrar para explicar para o editor. Porém, se você parar para avaliar, ele estava certo. Ali era necessário usar um intervalo
para trazer um resultado mais robusto, já que eu estava fazendo um estudo de fatores associados. Então, os editores falam isso. Esses dias eu estava olhando uma revista para escrever um artigo e tinha uma nota lá dizendo bem assim: quando você tiver medidas de associação, apresente os intervalos de confiança. Não é para apresentar os valores de P. Justamente por causa disso. Porque você tem uma estimativa mais precisa quando trabalha a informação com o seu intervalo de confiança. Por isso que é muito importante que a gente aplique isso na nossa prática e na nossa construção científica. Então, lá no DPA1 eu faço sempre essa recomendação com os meus alunos, que eles aprendam a calcular o intervalo. Ah, Ana, eu tenho que fazer isso na mão? Claro que não, né, gente? Você vai conseguir fazer isso usando um programa estatístico. O programa estatístico está aí para te auxiliar durante essa jornada de você colocar a informação, de você descrever essa informação. Então, você consegue calcular. Agora, tem uma questão muito importante que a gente precisa averiguar, que é a seguinte: nível de confiança é a mesma coisa que intervalo de confiança? Por que eu falo isso? Porque a gente está falando ali, ó, intervalo de confiança 95%. A gente já entendeu que é a probabilidade da verdadeira medida de associação está dentro daquele intervalo. 95% é isso. Se eu tiver 99%, vai ser 99%. Intervalo de confiança de 80%, vai ser 80% essa mesma interpretação. Então, isso é importante que a gente tenha claro na nossa mente. Agora, o que é o nível de confiança? O nível de confiança é algo que a gente utiliza lá no cálculo do tamanho da nossa amostra. E por que há essa confusão? Porque é nível de confiança de 95%, intervalo de confiança de 95%. Então as pessoas acham que é a mesma coisa, e não é. O nível de confiança é a capacidade que você tem de acreditar que a sua amostra vai trazer um resultado verdadeiro em relação àquilo que você está avaliando. Então isso é o nível de confiança do seu cálculo amostral. Agora, já o intervalo de confiança é a medida relacionada, ali a medida que a gente avalia, relacionada com a sua medida de associação. Então, é a estimativa que a gente tem que trabalhar, que a gente tem que avaliar durante essa nossa jornada científica e de avaliação. Bem, tudo isso a gente precisa ter clareza e precisa deixar muito evidente durante esse nosso processo científico e esse nosso processo de avaliação, certo? Esse é um ponto que a gente não pode deixar de considerar durante esse nosso processo científico. Deixa eu só verificar aqui uma questão. Ok. Bem, outra questão aqui que a gente não pode esquecer e que a gente não pode deixar de considerar é como eu melhoro a precisão do meu intervalo de confiança. Como eu trago um resultado do intervalo de confiança melhor para os meus resultados? Como é que eu planejo a minha pesquisa e vejo a construção disso? Por meio de técnicas analíticas para você calcular o tamanho mínimo da sua amostra, ou seja, aquele resultado que está estimado, aquele resultado que você está trabalhando, que você está avaliando. Então, isso é importante, que a gente tenha claro durante essa nossa construção científica. Só um instante aqui, por favor. Ok. Então, quando a gente está pensando isso, a gente está levando em consideração o tipo de estudo. E o que é o tipo de estudo? O tipo de estudo é aquela característica que a gente aprende lá nos estudos epidemiológicos. Então, vai ter o tipo de estudo transversal, que é o ponto no tempo, vai ter o estudo de coorte, que eu vou acompanhar os indivíduos, e o cálculo do tamanho da minha amostra vai considerar o tipo de estudo. Então, gente, não é só você pegar uma amostra aleatória ou pegar qualquer informação e achar que é suficiente
para você ter um melhor intervalo de confiança, até mesmo responder a sua hipótese. Hoje, na aula do doutorado, nós estávamos discutindo justamente isso de um artigo científico. Ele tinha uma amostra relativamente grande, isso era interessante, mas ele não fez um cálculo amostral direcionado para isso. Então, nós estávamos discutindo com os nossos alunos, eu e outros professores, sobre essa questão de como é importante a gente ter essa clareza do tamanho da amostra voltado para essa necessidade científica de que você precisa ter uma amostra que responda à sua hipótese. Se seu estudo ele é descritivo, você vai ter uma amostra com características para ser de estudo descritivo. Se o seu estudo é analítico, você precisa conhecer o tipo de estudo e fazer esse tipo de avaliação e de consideração. Então, gente, a amostra interfere também no intervalo de confiança. Agora, outro ponto que interfere muito dentro do intervalo de confiança é o fato de você ter uma distribuição de dados ruins. O que é isso? Se eu tiver aqui uma tabela 2x2, vamos imaginar uma tabela 2x2, que é o quê? Que são aquelas características em que a gente tem expostos, não expostos, e a gente vai distribuindo informação. Se a gente tiver um grupo de pessoas somente com 5 observações, eu vou ter um intervalo de confiança ruim. Se eu tiver com um outro grupo apenas com 10 observações, eu também vou ter um intervalo de confiança ruim. Por quê? Porque a distribuição da minha amostra ela pode ser grande, mas ela é desproporcional entre os grupos que eu estou avaliando. Se essa amostra tem uma distribuição desproporcional entre os grupos, isso também impacta negativamente no meu intervalo de confiança. Então, gente, assim, o intervalo de confiança é essa medida de variabilidade no estudo descritivo, é uma medida analítica, mas é muito importante para que a gente confie mais nesses dados. Se a gente não confia tanto assim nos dados, a gente acaba não dando muita credibilidade para o artigo científico. Ah, Ana, então quer dizer que eu só vou considerar estatística para isso? É só isso que vai ser avaliado? Não, não é só a estatística, mas a estatística pesa aí uns 75% numa tomada de decisão, porque a estatística deve estar alinhada ao ponto clínico. Então, eu tenho um resultado estatístico, o número ele não se faz sozinho. Quem guia o processo é o pesquisador. Então, eu tenho um resultado estatístico alinhado com o meu resultado clínico. Tem plausibilidade? Tem sentido? E o meu intervalo de confiança vem para reforçar aquela hipótese que eu estou trabalhando. Então, o intervalo de confiança preciso nos ajuda em que ponto? A ter clareza desses elementos que são básicos para a gente interpretar um resultado adequadamente. Agora, uma dica valiosa que eu quero te falar e que é muito importante. Quanto maior o percentual do seu intervalo de confiança, melhor é ali a expressão do seu resultado. Então, se você tiver um intervalo de confiança de 99%, é melhor do que de 95%. Mas isso exige de você uma outra questão importante, que é aumentar a amostra. Então, se você aumenta de 95% o seu intervalo, a precisão do seu intervalo, para 99%, isso pode custar para você um tamanho de amostra muito maior. Então, por exemplo, às vezes com 95% você pode ter uma amostra com 300 indivíduos e com um intervalo de 99% ali que você precisa estimar, você, para trazer mais precisão, você possa precisar de uma amostra de 3.000 pessoas. Então, isso tudo vai impactar durante a sua avaliação. E ainda, gente, tem um intervalo de confiança populacional. O que é o intervalo de confiança populacional? É o intervalo que a gente usa para verificar uma variabilidade, inclusive dentro da medida de associação, mas quando a gente estuda a população toda. Isso é muito aplicável quando eu tenho uma população
finita. O que é uma população finita? Eu vou lá numa comunidade indígena que eu sei que tem 500 indivíduos e eu pesquiso todo mundo daquela comunidade. Isso é um estudo censitário. E sendo um estudo censitário, representa que o seu intervalo de confiança é populacional, porque eu estou vindo aquela população daquele local e eu estudei todo mundo. Então, a minha interpretação muda em relação à medida de associação. Eu não preciso dizer ali, de fato, que existe uma diferença estatisticamente significante no grupo, ou que tenha significância estatística, considerando esse valor 1. Sabe por quê? Porque eu estou estudando todo mundo, eu não estou fazendo uma amostra da população. Se eu estou estudando todo mundo, aquela medida de associação que é gerada é o verdadeiro parâmetro da população e não uma amostra que represente esse parâmetro, que represente esse indicador. Então, o intervalo de confiança populacional ele é menos usado durante essa nossa trajetória. E por quê? Porque é mais difícil a gente estudar a população, é mais complexo eu conseguir fazer esse tipo de estudo, esse tipo de avaliação durante esse meu processo de fazer ciência. Só se eu estiver realmente trabalhando com populações bem específicas, populações quilombolas, populações indígenas, ou com todas as pessoas que são ali atendidas em um bairro. Então, se eu vejo todo mundo que mora no bairro, aí eu estou focado na população, nessa caracterização. Então, é interessante sempre você considerar esse ponto para interpretar adequadamente o seu intervalo de confiança. São detalhes que muitas vezes as pessoas não se atentam, esquecem, não consideram durante o momento de realizar a sua análise de dados e acaba tendo equívocos durante essa jornada. Uma dica importante que você pode melhorar e pensar quando você estiver fazendo a sua coleta de dados, faça análises prévias, porque as análises antecipadas dos bancos parciais te ajudam a entender como é que aquele dado está se comportando e você ainda pode contornar a sua coleta de dados para conseguir ter melhores resultados. Ou seja, você pode ver se sua amostra realmente está adequada, se o seu processo de seleção está adequado, se você aplicou os critérios de elegibilidade corretamente para conseguir ter uma amostra suficiente para ter a resposta coerente na hora da sua evidência. Nem todo resultado precisa ganhar significância estatística, tá, gente? Isso é importante. Mas é necessário que você consiga entender essa lógica e consiga entender que o seu resultado, mesmo que não tenha significância, ele é válido. Por que ele é válido? Porque você planejou adequadamente essa pesquisa, as etapas da pesquisa e todo o processo de realizar a parte estatística. Então, quando você tem clareza de tudo isso, você consegue ter uma melhor habilidade para trabalhar cientificamente, para ser mais crítico, inclusive usando o intervalo de confiança. Se eu posso te dar uma recomendação, sempre use o intervalo de confiança. Se você ainda não se inscreveu na Semana do Artigo Científico, recomendo que você se inscreva, gente. As inscrições estão abertas, gratuito, online. Você pode se inscrever, ainda tem 3 presentes, um e-book de análise de dados, um e-book sobre estratégia de busca e um guia prático para a redação do seu artigo científico. Então, corre lá, faz sua inscrição, participa do evento, tá muito legal, tem muito conteúdo bacana e muita informação. Vejo vocês no próximo episódio do Artigo em Foco.